Imagine acordar em uma segunda-feira comum, abrir o aplicativo do banco e perceber que enquanto você dormia, seu dinheiro continuou entrando. Sem precisar vender algo naquele dia, sem depender de patrão, sem fazer horas extras e sem correr atrás de clientes desesperadamente. Para muita gente, isso parece distante, quase impossível, principalmente no Brasil atual, onde milhões de pessoas vivem presas em contas cada vez maiores, energia elétrica subindo ano após ano e salários que parecem nunca acompanhar o custo de vida. Mas existe um movimento silencioso acontecendo em várias cidades brasileiras, que poucas pessoas perceberam ainda. Enquanto a maioria continua reclamando das contas no fim do mês, um grupo crescente de pessoas começou a transformar justamente a energia elétrica em fonte de renda. E o mais impressionante é que esse mercado não para de crescer. Estamos falando da energia solar, um setor que saiu de algo considerado coisa de rico para se tornar uma das áreas mais lucrativas e promissoras da economia moderna brasileira. O problema é que muita gente ainda não entendeu o tamanho da oportunidade que está surgindo diante dos próprios olhos. Durante décadas, brasileiros se acostumaram a aceitar aumentos constantes na conta de luz como algo normal. Todo ano surgem novas bandeiras tarifárias, reajustes e cobranças extras que fazem milhões de famílias sentirem medo apenas de ligar um ar-condicionado ou tomar um banho mais demorado. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, as tarifas de energia no Brasil acumulam aumentos significativos há anos, afetando diretamente o orçamento das famílias e empresas. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Energia é uma das poucas despesas que praticamente todo mundo é obrigado a pagar para sempre. Diferente de um carro, uma viagem ou um celular novo, a conta de energia nunca desaparece. Ela continua chegando mês após mês, década após década. E é justamente por isso que tantas pessoas começaram a enxergar um potencial gigantesco nesse mercado. Porque quando você entende que bilhões de pessoas dependerão de energia continuamente, percebe que talvez a verdadeira riqueza esteja justamente em controlar uma parte dessa geração energética. Nos últimos anos, o setor solar brasileiro explodiu de forma impressionante. Dados da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, mostram que o Brasil ultrapassou dezenas de gigawatts de potência instalada em energia solar e entrou para a lista dos países que mais crescem nesse setor no mundo. Isso aconteceu porque o país possui uma das maiores incidências solares do planeta. Em várias regiões brasileiras, o nível de radiação solar é superior ao de muitos países europeus que já utilizam energia solar há décadas. Em outras palavras, o Brasil literalmente recebe uma fortuna em energia gratuita todos os dias através do sol. E durante muito tempo, quase ninguém aproveitou isso de maneira inteligente. O mais curioso é que no início, a energia solar parecia inacessível para pessoas comuns. Os sistemas eram caros, pouco conhecidos e vistos como algo distante da realidade da maioria dos brasileiros. Mas então começaram a surgir financiamentos específicos, incentivos, redução no custo dos equipamentos e principalmente uma mudança de mentalidade. Pessoas começaram a perceber algo extremamente importante. Enquanto carros perdem valor, celulares ficam ultrapassados e muitos gastos desaparecem rapidamente, um sistema solar pode continuar gerando economia e renda durante décadas. Muitos painéis modernos possuem garantia de produção superior a 25 anos. Isso significa que um investimento feito hoje pode continuar reduzindo custos muito depois de várias outras compras já terem perdido completamente o valor. E é aqui que a maioria das pessoas começa a ficar surpresa. Porque energia solar não serve apenas para economizar na conta de luz.
muita gente começou a utilizar esse mercado para gerar renda recorrente. Empresas especializadas começaram a instalar fazendas solares capazes de produzir energia em larga escala. Investidores perceberam que poderiam alugar telhados, participar de usinas compartilhadas ou até abrir negócios focados nesse setor. Enquanto muitos enxergam apenas placas em cima de casas, existe uma indústria bilionária crescendo silenciosamente por trás disso tudo. E talvez o mais impressionante seja perceber que ainda estamos relativamente no começo dessa transformação energética global. Quando observamos o cenário mundial, o suspense fica ainda maior. Países inteiros estão acelerando investimentos em energia renovável, por causa da crescente pressão ambiental e econômica. Grandes investidores globais passaram a enxergar energia limpa não apenas como questão ecológica, mas como uma das maiores oportunidades financeiras do século. Empresas gigantescas estão movimentando bilhões em projetos solares, porque sabem que o futuro da economia mundial dependerá cada vez mais de eletricidade. Carros elétricos, inteligência artificial, data centers, automação e cidades inteligentes exigirão quantidades gigantescas de energia. E enquanto a demanda cresce, quem possuir capacidade de geração poderá estar sentado em um dos ativos mais valiosos das próximas décadas. Existe também um detalhe psicológico extremamente interessante nisso tudo. A maioria das pessoas foi ensinada a trabalhar apenas para ganhar dinheiro ativo. Aquele dinheiro que depende diretamente do tempo e esforço diário. Mas os maiores patrimônios do mundo normalmente são construídos através de ativos que continuam produzindo renda mesmo quando o dono não está trabalhando naquele momento. E energia solar começa a entrar exatamente nessa lógica. Quando alguém instala um sistema que reduz drasticamente despesas ou participa de estruturas de geração energética, ela deixa de depender apenas do próprio esforço físico para sobreviver financeiramente. Pela primeira vez, a própria estrutura montada começa a trabalhar silenciosamente a favor dela. Mas existe algo ainda mais intrigante acontecendo nos bastidores desse mercado. Grandes fundos de investimento e empresas internacionais começaram a comprar terras, construir usinas solares gigantescas e dominar regiões estratégicas para a geração energética. Isso porque muitos especialistas acreditam que energia poderá se tornar um dos ativos mais importantes do século XXI, da mesma forma que petróleo dominou boa parte do século XX. E enquanto a maioria das pessoas ainda está distraída apenas tentando pagar boletos no fim do mês, investidores mais atentos estão correndo silenciosamente para ocupar posições nesse novo cenário econômico antes que o mercado fique ainda mais competitivo. Outro fator que impulsionou a energia solar foi o avanço da tecnologia. Os painéis modernos ficaram mais eficientes, mais baratos e mais acessíveis do que há apenas 10 anos. Segundo estudos internacionais do setor energético, o custo da energia solar caiu drasticamente nas últimas décadas, devido à evolução tecnológica e aumento da produção global. Isso abriu portas para milhões de pessoas que antes jamais imaginariam investir nesse mercado. Hoje já existem pequenos sistemas residenciais, mini-usinas compartilhadas e até modelos de assinatura energética que permitem participação de pessoas comuns nesse setor. E é exatamente isso que está mudando a forma como muita gente começa a construir patrimônio. Ao mesmo tempo, existe um clima de urgência silenciosa crescendo no mercado. Por quê? Quanto mais a energia tradicional fica cara, e quanto mais o consumo elétrico mundial aumenta, maior se torna o valor estratégico de quem produz energia própria. E talvez o mais assustador seja perceber que muitos brasileiros ainda não entenderam isso. Enquanto alguns continuam vendo energia apenas como despesa inevitável, outros começaram a enxergar exatamente o oposto. Uma oportunidade de independência financeira gradual. E então surge a pergunta que está deixando muita gente inquieta.
Se o mundo caminha para depender cada vez mais de eletricidade, inteligência artificial, carros elétricos e automação, quem vai lucrar de verdade nesse novo cenário? Porque toda grande transformação econômica da história criou novos milionários silenciosos, antes da maioria perceber o que estava acontecendo. Foi assim com internet, imóveis, petróleo, tecnologia e criptomoedas. No começo, quase ninguém acredita. Depois, quando o mercado explode, a maioria percebe tarde demais que a oportunidade esteve diante dos próprios olhos o tempo inteiro. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora com a energia solar no Brasil. Um mercado gigantesco crescendo silenciosamente, enquanto milhões ainda observam tudo de longe, sem perceber que a maior mudança financeira da próxima década pode já ter começado. Mas conforme mais pessoas começaram a entrar no mercado de energia solar, algo ainda mais interessante começou a acontecer nos bastidores. Muitos brasileiros descobriram que não era necessário possuir milhões para participar dessa transformação. Pequenos empresários passaram a reduzir drasticamente seus custos fixos, instalando sistemas solares em oficinas, mercados, restaurantes e galpões. Fazendas começaram a utilizar energia solar para irrigações e operações agrícolas. Condomínios passaram a dividir geração energética entre moradores. E lentamente surgiu uma percepção que assustou muita gente do setor tradicional de energia. Consumidores comuns estavam começando a se tornar produtores de energia. Pela primeira vez na história moderna brasileira, milhares de pessoas deixavam de depender totalmente das grandes distribuidoras e passavam a gerar parte da própria eletricidade. E embora isso pareça algo simples à primeira vista, as consequências econômicas desse movimento podem ser gigantescas nas próximas décadas. Existe um detalhe extremamente importante que poucos percebem quando olham para esse mercado. A maioria das pessoas pensa apenas na economia mensal da conta de luz, mas investidores mais atentos enxergam algo muito maior: previsibilidade financeira. Porque uma das maiores dificuldades da vida financeira moderna é justamente a incerteza constante. Aluguel aumenta, combustível sobe, alimentação dispara, juros mudam e tarifas continuam crescendo. Mas quando alguém reduz drasticamente uma despesa fixa que continuará existindo por décadas, ela cria uma espécie de proteção financeira silenciosa contra o futuro. E isso começa a mudar completamente a relação daquela pessoa com o dinheiro. Imagine duas famílias vivendo na mesma cidade daqui 10 ou 15 anos. Ambas trabalham, possuem renda semelhante e enfrentam o mesmo cenário econômico. Mas uma delas continua completamente dependente das tarifas tradicionais de energia, enquanto a outra praticamente eliminou boa parte dessa despesa através de geração própria. Com o passar do tempo, a diferença financeira entre elas começa a se tornar enorme. Porque riqueza muitas vezes não é construída apenas aumentando ganhos, mas principalmente reduzindo despesas permanentes de maneira inteligente. E talvez seja exatamente isso que torna a energia solar tão poderosa financeiramente. Ela atua dos dois lados ao mesmo tempo, reduzindo custos e criando potencial de renda. Enquanto isso, o mercado global começou a acelerar ainda mais essa corrida energética. Gigantes da tecnologia como Google, Amazon, Microsoft e Tesla passaram a investir bilhões em energia renovável e infraestrutura elétrica. Isso acontece porque empresas modernas dependem cada vez mais de enormes quantidades de energia para manter inteligência artificial, servidores, carros elétricos, redes digitais e sistemas automatizados funcionando continuamente. O mundo está entrando em uma era onde eletricidade será tão importante quanto a internet se tornou nas últimas décadas. E quando grandes corporações
começam a movimentar bilhões em um setor específico, investidores atentos geralmente entendem que algo muito maior está acontecendo silenciosamente por trás. No Brasil, essa transformação também começou a criar novas profissões e oportunidades financeiras inesperadas. Instaladores de sistemas solares, engenheiros especializados, vendedores, consultores energéticos e empresas de manutenção começaram a surgir em ritmo acelerado. Segundo relatórios do próprio setor, a energia solar já gerou centenas de milhares de empregos diretos e indiretos no país nos últimos anos. Isso significa que não estamos falando apenas de placas em telhados, mas de uma indústria inteira, crescendo de maneira quase explosiva. E o mais impressionante é que muitos brasileiros ainda enxergam isso apenas como uma moda passageira, sem perceber que a própria estrutura econômica mundial está caminhando rapidamente para uma dependência ainda maior de eletricidade. Mas existe um aspecto psicológico ainda mais profundo escondido nisso tudo. Durante muito tempo, as pessoas acreditaram que independência financeira estava ligada apenas a salários altos ou grandes empresas. Só que os maiores patrimônios frequentemente surgem quando alguém consegue enxergar uma tendência antes da maioria. Foi assim com imóveis em regiões que pareciam sem valor no passado. Foi assim com ações de empresas tecnológicas que ninguém levava a sério décadas atrás. E talvez esteja acontecendo exatamente a mesma coisa agora com geração de energia. Porque enquanto muitos ainda enxergam energia solar apenas como economia doméstica, outros começaram a enxergar infraestrutura. E infraestrutura sempre foi uma das formas mais poderosas de construção de riqueza da história. O suspense aumenta ainda mais quando percebemos que o consumo global de energia tende a crescer drasticamente nos próximos anos. Carros elétricos exigirão recargas constantes. Inteligência artificial consome quantidades gigantescas de energia em data centers espalhados pelo planeta. Cidades inteligentes dependerão de redes elétricas extremamente robustas. Até mesmo criptomoedas e sistemas digitais avançados já pressionam o consumo energético mundial. Em outras palavras, o mundo moderno está entrando em uma fase onde praticamente tudo dependerá de eletricidade. E isso transforma quem produz energia em alguém posicionado estrategicamente em uma das áreas mais importantes da economia futura. Só que enquanto alguns enxergam oportunidade, outros continuam presos ao pensamento de curto prazo. Muita gente ainda prefere gastar grandes quantias em bens que perdem valor rapidamente, sem perceber que ativos energéticos podem continuar produzindo benefícios financeiros durante décadas. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre pessoas que constroem patrimônio silenciosamente e aquelas que passam a vida inteira apenas tentando sobreviver financeiramente. Algumas consomem dinheiro constantemente. Outras constroem estruturas que continuam trabalhando por elas, mesmo no silêncio. Existe também algo quase invisível acontecendo no mercado energético brasileiro. Concentração estratégica. Grandes investidores estão adquirindo terrenos enormes em regiões de alta incidência solar, porque entendem que o controle energético poderá valer fortunas no futuro. Alguns especialistas já compararam a corrida da energia solar atual às primeiras fases do mercado de petróleo no século passado. No começo, poucos acreditam. Depois, quando o crescimento acelera, quem entrou cedo passa a ocupar posições extremamente valiosas. E talvez o mais curioso seja perceber que grande parte da população ainda não notou que essa transformação já começou. Ao longo da história, toda mudança econômica importante criou uma divisão silenciosa entre dois grupos. O primeiro grupo observa a mudança acontecer sem agir. O segundo grupo percebe a tendência antes da explosão e começa a se posicionar enquanto quase ninguém está olhando. E normalmente,
quando a maioria finalmente percebe o tamanho da oportunidade, boa parte do dinheiro já foi construída nos bastidores pelos que chegaram primeiro. A energia solar talvez esteja exatamente nesse ponto agora. Não mais como promessa distante, mas como realidade econômica crescente diante dos olhos de todos. Os dados já existem. O crescimento do setor é real. A tecnologia continua avançando. O custo dos sistemas caiu drasticamente. A demanda energética mundial continua aumentando. E o Brasil possui uma das maiores vantagens naturais do planeta para esse mercado. Talvez daqui a alguns anos, muitas pessoas olhem para trás e percebam que a oportunidade esteve ali o tempo inteiro, brilhando literalmente sobre suas cabeças todos os dias. Porque enquanto milhões continuam enxergando apenas uma conta de luz chegando no fim do mês, outros começaram a enxergar o que pode ser uma das maiores máquinas silenciosas de geração de patrimônio das próximas décadas. E talvez a pergunta mais importante não seja se a energia solar vai continuar crescendo, mas quem terá coragem de se posicionar antes que o restante do mundo perceba o tamanho dessa transformação econômica.